Você sabe exatamente em qual fase da dosimetria a reincidência é analisada? Confundir esse ponto compromete a resposta discursiva e a correção da tua sentença. Nesse vídeo, vamos tratar da aplicação da pena com o rigor técnico exigido nas provas da magistratura, abordando o sistema trifásico, a fixação da pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição e os principais erros de abordagem em prova. A proposta é domínio conceitual e segurança técnica. Olá, eu sou a Joseline Vargas e esse é o canal voltado à preparação estratégica para as carreiras da magistratura. A aplicação da pena é um tema recorrente, tanto em questões objetivas quanto nas provas discursivas e nas sentenças. Segundo o levantamento do nosso corpo docente, formado por magistrados e professores com atuação direta na carreira, grande parte dos erros decorre da ausência de método na dosimetria. Aqui, o foco não é memorização isolada, mas compreensão da lógica judicial de fixação da pena. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, a nossa revisão de aplicação da pena. Qual foi minha ideia? Trazer os temas que o magistrado precisa analisar no momento que ele vai aplicar a pena na sentença. Então, a gente vai falar sobre fixação de regime inicial, quais são os critérios que o juiz utiliza para eleger o regime inicial no cumprimento da pena, o sistema trifásico, que é a própria aplicação da pena propriamente dita, e depois a gente vai ver ainda quando é que cabe a conversão da pena privativa de liberdade em PRD ou então a substituição do sursis. Esses passos, gente, vão estar sempre numa sentença condenatória. Então, são essenciais que vocês tenham o domínio de como utilizar, como aplicar essa pena. Então, começamos aqui no nosso material. Nós temos, então, na pena privativa de liberdade, 3 espécies. A reclusão e a detenção para os crimes e a prisão simples para as contravenções penais. A reclusão ela pode ter o regime inicial tanto fechado, semiaberto, quanto aberto. A detenção, regime inicial só semiaberto e aberto. E a prisão simples não pode ter regime fechado nem em caso de regressão da pena. O juiz utiliza 3 critérios para fixar o regime inicial: a reincidência, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais. O juiz, na sentença, ele vai fixar esse regime inicial baseado nesses critérios. Normalmente, a gente tem a seguinte métrica. Primeiro, você fixa a quantidade da pena. E, a partir da quantidade da pena, você vê qual seria o regime que ele ia se encaixar. E aí, vai verificar se ele é reincidente ou se as circunstâncias do artigo 59 são negativas. Eu já vou explicar para vocês bem direitinho como é que funciona. Só vocês precisam saber também que se houver uma condenação posterior, por exemplo, o juiz da execução é quem vai fazer toda essa análise novamente para fixar o regime novamente do cumprimento daquela pena. Então, quais são os regimes que nós temos? O primeiro é o regime fechado. Para que pena serve o regime fechado? Cumprimento de pena superior a 8 anos de reclusão. Então, sempre que a pena fixada for superior a 8 anos de reclusão, regime inicial vai ser fechado. O semiaberto é para aquelas penas entre 4 e 8. Então, se a pena for superior a 4 anos e for inferior ou igual a 8, o regime vai ser o regime semiaberto. Qual é o detalhe, gente? Vamos supor, assim, uma pena de 6 anos, tá? Nós temos uma pena de 6 anos fixada. Se ele for reincidente ou se ele tiver circunstâncias judiciais negativas, o regime dele inicial já não mais vai ser o semiaberto. Ele vai subir para o fechado. Por quê? Sempre que a pena for menor, mas ele tiver circunstância negativa ou a reincidência, sobe um nível. Então, o regime semiaberto, na lei, em quantidade de pena, é entre 4 e 8. Pode ser para pena menor? Pode. Em que casos? Pena menor de 4, mas que ele for reincidente ou circunstâncias judiciais indicarem. E o regime aberto, gente? Regime aberto, ele é para pena menor de 4 anos. Só que a pena menor de 4 anos também pode ensejar um regime semiaberto ou um regime fechado. Quando?
quando ele tiver as circunstâncias negativas. Então, por exemplo, eu tenho uma pena fixada em 3 anos de reclusão, mas o meu réu é reincidente. Então, embora a minha quantidade de pena indique para um regime aberto, eu não vou ter mais um regime aberto. Como eu tenho a reincidência, eu vou para um regime semiaberto. Se eu tiver reincidência e condições negativas ainda, mesmo com essa pena de 3 anos, eu posso acabar até no fechado, porque aí vai negativando as circunstâncias e eu vou subindo de nível. Então, primeira coisa sempre, gente, olhem a quantidade de pena. Se for mais de 8 anos, não tenham dúvidas, o regime inicial vai ser fechado. Se for menor, depois de olhar a quantidade de pena, vocês têm que ver a reincidência e as circunstâncias judiciais do 59. Se forem negativas, você vai subindo do aberto para o semiaberto ou do semiaberto para o fechado. Bom, importante também mencionarmos o regime inicial no tráfico de drogas privilegiado, gente. O tráfico de drogas privilegiado, ele não é hediondo. Então, gente, primeira coisa que vocês têm que saber, nós temos inclusive uma súmula vinculante nesse sentido, que é a súmula vinculante 59. E ela veio exatamente porque muitos magistrados, apesar do tráfico privilegiado não ser um crime hediondo, acabarem não fixando o regime aberto ou conversão da pena privativa de liberdade em PRD por ser um tráfico. Mas aí o STF veio e sedimentou. Se for um tráfico privilegiado e ele tiver circunstâncias judiciais positivas, é impositivo que o juiz fixe o regime aberto e faça a substituição da pena privativa de liberdade pela PRD. Então, regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por PRD. E passando para a aplicação da pena propriamente dita, quando nós vamos para a dosimetria da pena, o que nós temos, gente? O juiz, ele vai observar o princípio da individualização da pena. O juiz, ele tem uma discricionalidade para fixar aquela pena de acordo com a convicção dele. Só que ele também tem limites. É o que se chama de teoria das margens. O juiz, ele vai poder fixar a pena de acordo com o entendimento dele, mas respeitando as margens previstas pelo legislador, os limites máximo e mínimo. É a chamada teoria das margens. Bom, e quais são os sistemas ou critérios para a aplicação da pena no Brasil? O sistema que nós adotamos para a aplicação da pena privativa de liberdade é o sistema trifásico. Nesse sistema, na primeira fase, que é a pena base, nós utilizamos as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, que é a pena provisória, nós vamos analisar as atenuantes e agravantes. E na terceira fase, que é a pena definitiva, nós vamos analisar as majorantes e minorantes, ou causas de aumento e diminuição de pena. Então, o que significa o sistema trifásico? Que para aplicar a pena, nós vamos utilizar 3 fases. Uma primeira fase, que é a pena base, a segunda fase, pena provisória, terceira fase, pena definitiva. Na pena base, circunstâncias judiciais do 59. Na segunda fase, pena provisória, atenuantes e agravantes. Na terceira fase, pena definitiva, majorantes e minorantes. Na aplicação da pena de multa, o critério é diferente. O sistema trifásico ele é utilizado para a aplicação da pena privativa de liberdade, mas no Brasil nós temos um outro critério, que é o sistema bifásico, que é utilizado para a pena de multa. Na pena de multa, nós temos uma primeira fase, que é o cálculo de dias multa, com base em quê? Em todas aquelas etapas que a gente viu, nas circunstâncias judiciais do artigo 59, nas atenuantes e agravantes e também nas majorantes e minorantes. Já a segunda fase, que é o cálculo de dias multa, a gente vai levar em conta as condições econômicas do réu. Então, o sistema trifásico, se perguntarem para vocês, o único sistema adotado no Brasil para aplicação da pena é o trifásico? Não, porque na multa a gente utiliza o sistema bifásico, que numa primeira fase a gente vai fixar os dias multa e depois o valor do dia multa. Começando então o sistema trifásico de aplicação de pena,
que a gente tem? Que a aplicação da pena ela é feita em 3 fases sucessivas, como a gente viu. Na primeira e na segunda fase, na pena base e na pena provisória, o juiz não pode ultrapassar o limite máximo nem o limite mínimo previsto para o legislador para a fixação da pena. Já na terceira fase, aí sim, o juiz, quando ele for analisar as causas de aumento ou diminuição da pena, ele pode ir acima do máximo ou abaixo do mínimo na fixação da pena. Primeira fase, então, gente. O que a gente analisa na primeira fase na pena base? Então, é o artigo 59, as circunstâncias judiciais. São 8 as circunstâncias, tá, gente? Então, lá, a primeira, culpabilidade. Segunda, os antecedentes. Conduta social. Personalidade do agente. Motivos. Circunstâncias. Consequências. E o comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias que a gente tem para analisar no artigo 59 para fixar a pena base. Importante, gente, o Código Penal ele não diz o quanto de aumento que vai ser feito da pena base por uma circunstância negativa, por 2 circunstâncias negativas. Não. Isso quem trouxe para nós foi a doutrina e a jurisprudência. Se entende que na pena base, por circunstância negativa, você vai fazer um aumento de ou 1/6 sobre a pena mínima, tá? Então, você vai pegar a pena mínima e aumentar 1/6 por circunstância negativa, ou você vai pegar 1/8 entre a pena mínima e máxima. Então, entre a pena mínima e máxima, por exemplo, aqui, um furto, 1 a 4 anos, tá? Você vai pegar esse intervalo aqui, de 3 anos, e vai pegar 1/8 desses 3 anos para cada circunstância negativa. Por que se entende essa lógica também? Porque como são 8 circunstâncias judiciais, tu pegaria o intervalo entre o mínimo e o máximo, dividiria por 8 e teria qual seria o valor de cada circunstância judicial negativa. Então, podem ser aplicados os 2 métodos. Tanto é correto utilizar 1/6 da pena mínima, quanto é correto utilizar 1/8 da pena entre a pena mínima e a pena máxima, do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Quais são, então, essas circunstâncias judiciais, gente? A primeira delas é a culpabilidade. Aqui, a culpabilidade ela é entendida como grau de reprovabilidade da conduta, tá? O quão aquela conduta ela deve ser censurada, tá? Então, por exemplo, a conduta ela tem uma culpa mais intensa, tem uma culpabilidade intensa num crime de roubo, por exemplo, se ele utilizar armamento pesado, se ele aplicou a violência na frente dos filhos, por exemplo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a culpabilidade ela é maior, ela é uma conduta mais reprovável. Então, você vai dizer, por exemplo, na sentença, aqui nesse delito, por exemplo, nesse crime de roubo, a culpabilidade do agente foi intensa em razão de ter aplicado violência na frente do filho menor, utilizou armamento pesado, por isso a circunstância é negativa. Então, você vai analisar na culpabilidade aqui, não é a culpabilidade lá da teoria do crime, é esse grau de reprovabilidade da conduta, o quão aquela conduta é reprovável. Então, se a culpabilidade aqui, se a censurabilidade, ela desborda do normal. A segunda circunstância são os antecedentes, tá? Antecedentes são dados da vida criminal pretérita do réu, tá? É vida criminal, é folha de antecedentes. Se for outro dado, pode ser conduta social, pode ser personalidade. Aqui é só vida pretérita criminal, só o que está na folha de antecedentes. Mas e aí, o que pode ou não ser considerado antecedentes, né, gente? Bom, inquérito penal e ação penal em curso não configura maus antecedentes. Nós temos súmula nesse sentido, a súmula 444 do STJ, tá? Então, é vedada a utilização de inquérito policial e ação penal em curso como mau antecedente. Então, não pode ser utilizado como mau antecedente, inquérito e ação penal em curso. O que pode, então, ser mau antecedente, gente? Mau antecedente é aquela sentença condenatória com trânsito em julgado
que não servir para reincidência, tá? Então, sempre que uma sentença condenatória com trânsito julgado ela não servir para reincidência, ela pode ser utilizada aqui como maus antecedentes. Por exemplo, se ele praticou, por exemplo, o crime posterior antes do trânsito em julgado, nesse caso, esse crime ele não vai ter uma reincidência, porque ele ainda não tinha uma sentença com trânsito julgado para configurar a reincidência, mas ele pode sim vir a ter um mau antecedente. E os atos infracionais, gente? Ato infracional também não é mau antecedente. Pode até ser utilizado lá na personalidade para valorizar de uma forma negativa, mas mas ato infracional não é maus antecedentes. Importante ainda trazer questões relacionadas ao tema 150 do STF para vocês. No tema 150, o STF veio e ele disse que não se aplica para os antecedentes aquela causa de prescrição, né, o prazo quinquenal da reincidência. Então, os antecedentes, eles não têm esse prazo prescricional de 5 anos que a gente aplica na reincidência. Aqui, o juiz ele vai poder utilizar uma condenação de 7 anos atrás, de 8 anos atrás, e não há problema nenhum, pode ser considerado maus antecedentes. Mas esse tema, ele veio e disse o quê? Que o julgador, fundamentadamente, ele pode não promover o aumento de pena decorrente dos maus antecedentes se aquela condenação for muito antiga ou desimportante. Então, o juiz, no caso concreto, achando que a sentença não é muito próxima, que já está muito antiga, que é desimportante, pode, então, entender por não utilizar aquela sentença como maus antecedentes, mas tem sempre que fundamentar. Outro ponto importante a trazer é o informativo 856 do STJ, que trata do direito ao esquecimento aplicado aos maus antecedentes. Em março de 2025, gente, o STJ, nesse informativo 856, ele aplicou essa tese do esquecimento, do direito ao esquecimento para os maus antecedentes. O que ele disse? Que aquelas condenações posteriores a 10 anos, tá? Que as penas foram extintas há mais de uma década, elas poderiam ser desconsideradas na dosimetria da pena como maus antecedentes, tá? A grande novidade, né, na realidade, dessa decisão foi esse marco que o STJ teria estabelecido, que depois de 10 anos a sentença, então, ela não poderia mais ser utilizada como maus antecedentes. Mas, gente, o prazo não é absoluto, tá? O magistrado, diante do caso concreto, ele vai poder verificar, de acordo com a proporcionalidade, com a razoabilidade, se ele vai aplicar ou não, nesse caso, o direito ao esquecimento. Então, gente, depois desse último julgado, o que nós teríamos, então? Que até 5 anos vale como reincidência. Entre 5 e 10 anos, maus antecedentes. E após 10 anos, direito ao esquecimento, informativo 856. E como se prova, então, gente, a circunstância dos maus antecedentes? Se prova através da folha de antecedentes. Nós temos súmula nesse sentido, a súmula 636, que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A terceira circunstância judicial que nós temos, qual é? A conduta social. O que é a conduta social? É o estilo de vida do réu, em relação à família, aos amigos, à vizinhança, em relação ao trabalho dele. Então, ou é uma conduta social adequada ou inadequada. Então, por exemplo, tá lá que o réu sempre chega no trabalho drogado, embriagado, participa de uma gangue. Quando vier para o processo elementos concretos a respeito dessa conduta realmente inadequada, vai poder ser valorado aqui como conduta negativa. A quarta circunstância é a personalidade do agente. Gente. A personalidade é a análise subjetiva do réu, mas não precisa de laudo pericial, não é necessário um laudo psicológico dizendo que ele tem algum problema na personalidade. É a percepção do julgador, então uma insensibilidade acentuada, uma desonestidade, uma perversidade. Por exemplo, já vi aplicar como negativa aqui na personalidade do agente, quando, por exemplo, o réu foi no enterro da vítima, no velório da vítima, e abraçou os familiares como se nada fosse.
Outra situação que é muito utilizada, que a jurisprudência tem utilizado, é no caso do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, que tem se entendido como uma circunstância, então, de negativar aqui a personalidade do agente, porque demonstra que aquela pessoa tem um desvalor pela justiça e pela mulher. Então, são elementos que têm que vir para o processo, e aí, de forma concreta, você subsidiar de forma negativa a circunstância. Outra circunstância que nós temos, gente, são os motivos do crime. Aqui é importante, tá, gente? Normalmente, os motivos eles já qualificam o crime, ou são elementar, ou agravante. Por exemplo, o motivo fútil, que está lá no homicídio como qualificadora, é agravante em outras circunstâncias. Então, aqui só entra como motivo para aplicar na pena base se ela já não for ou elementar, ou agravante, ou qualificadora do tipo penal, tá? E, importante, não ter motivos não é motivo negativo, tá? Se ele não teve motivos, tudo bem, não aumenta nem diminui. Circunstâncias do crime, gente, são o modo de execução, os instrumentos, as condições de tempo, local, por exemplo, a existência de um vínculo entre aquele agente e a vítima, tinha um relacionamento, por exemplo, aquela pessoa confiava muito, era um amigo de anos, e aí aquela pessoa se aproveitou, por exemplo, para cometer um estelionato, né? Então, esse tipo de circunstância que vem para desvalorar aquele agente. Por exemplo, o STJ já utilizou também quando o fato é praticado à noite, quando o sujeito estava chegando em casa com superioridade numérica, com arma, também são circunstâncias negativas. E aqui, a circunstância, gente, é sempre para agravar, sempre para piorar. Se for para positivar, não é aqui. Se for para beneficiar o réu, vai como atenuante nominada lá no artigo 66 do Código Penal, tá bem? Consequências do crime, gente. A consequência em relação à vítima, à família, à coletividade. Por exemplo, matou um pai na frente dos filhos. Então, são consequências gravosas para a família. Ou matou uma criança na tenra idade que teria toda a vida pela frente. Ou ainda, matou o pai, deixou os filhos desassistidos. Tudo isso são consequências do crime. E o comportamento da vítima, gente, é a nossa última circunstância. O comportamento da vítima nunca pode piorar a situação do réu, tá? Só beneficiar. Só que aí que tem um detalhe, né? A gente não vai justificar o crime com o comportamento da vítima. Não, não é isso. Aqui é, por exemplo, aquela vítima que está num coletivo, num ônibus, e está lá contando dinheiro. Ela contribuiu para o furto ou para o roubo, porque ela, né, não se deve andar, né, mostrando dinheiro na rua. Então, é esse tipo de conduta, comportamento da vítima, que contribuiu para a ação delitiva. Então, ela é sempre neutra ou favorável ao réu. Ela não pode ser utilizada para prejudicar o réu. Passada a pena base, então, nós vamos para a segunda fase, que é a pena provisória, as atenuantes e as agravantes. Bom, aqui é importante frisar que nós temos a súmula 231 do STJ, que diz que a atenuante, a incidência de uma atenuante não pode levar a pena provisória para baixo do mínimo legal. Então, aqui na segunda fase, nós também temos a regrinha, que não pode passar do máximo nem abaixo do mínimo. Então, as agravantes e atenuantes têm que se manter nas margens, né, do legislador. E elas são de incidência obrigatória, gente. Uma vez que elas estão previstas, o juiz, e forem caracterizadas, no caso concreto, o juiz tem que aplicar. E qual é o quantum de aumento e diminuição da pena, gente? Nessa fase, também o legislador não diz quanto é. Mas a doutrina e a jurisprudência pacificaram que se utiliza a fração de 1/6 de aumento ou diminuição. Bom, vamos à reincidência. A reincidência é a principal das agravantes, gente. Por isso que nós vamos trabalhar ela aqui. A reincidência é uma agravante genérica, tá? Ela está lá nos artigos 61, 63 e 64 do Código Penal. Quando é que ocorre a reincidência? Quando o agente ele pratica um novo fato depois, tá, de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por um crime anterior. Então, gente, são necessários os seguintes requisitos cronologicamente, tá? Um crime cometido no Brasil ou em outro país, tá? Então, ele tem que ter primeiro cometido um crime, depois
ser condenado definitivamente, ou seja, com trânsito em julgado por aquele crime, para só então praticar um novo crime. Então, são requisitos cronológicos. Ele só vai ser reincidente se ele praticar um novo crime depois que já tem uma condenação com trânsito em julgado por o crime anterior. Bom, ainda para a gente compreender a reincidência, a gente tem que analisar o artigo 63 do Código Penal junto com o artigo 7º das contravenções penais, que diz o quê? Que se verifica a reincidência quando a gente praticar uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por contravenção. Então, o que eu tenho aqui, gente? Se eu tiver uma infração anterior que for um crime e a infração posterior for crime também, o réu vai ser reincidente. Se nós tiver contravenção penal mais contravenção penal, o réu vai ser reincidente. Se nós tivermos um crime e depois uma contravenção penal, também o réu vai ser reincidente. Agora, se eu tiver uma contravenção penal que é o menos e depois o crime, ele vai ser primário. Porque na lei não fala que cometendo uma contravenção penal e depois um crime vai ser reincidente. Então, ele é primário. Quando é o menos a contravenção penal e depois o mais que é o crime, ele permanece primário. E importante, gente, aqui, por exemplo, uma condenação por multa, tá? Ainda assim, ela vale para fins de reincidência, independente do tipo de pena que ele recebeu. Se ele foi condenado por um crime, ele vai ser reincidente. E aí a gente volta a falar daquela questão do período depurador, o período prescricional da reincidência. O que nós temos, né, gente? No artigo 64, inciso 1º diz o quê? Que não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. E aí vem a parte importante. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, se ele recebeu um sursis ou um livramento condicional e ele não foi revogado, então os 5 anos começam a contar do início do período de prova. Tá? Então, passados 5 anos do cumprimento ou da extinção, não vai mais ter, então, essa condenação contando para reincidência. E é importante ainda, gente, que vocês saibam que não vale para fins de reincidência os crimes militares próprios, que são aqueles que só tem no Código Penal Militar, por exemplo, insubordinação, desobediência, não conta isso para fins de reincidência, tá? Já caiu em prova. E lembrar que é os crimes militares próprios, aqueles que só tem no Código Penal Militar, e também os crimes políticos. Os crimes políticos também não valem para fins de reincidência. Outras agravantes, gente. O que nós temos? Eu não vou trazer o rol inteiro aqui para vocês, eu só vou trazer a novidade, que depois vocês leem o rol. Qual é a novidade que veio com a Lei 15.159 de 2025, que entrou em vigor em 3 de julho de 2025, que crime cometido nas dependências de instituição de ensino é agravante, tá? Então, sempre que for cometido crime nas dependências de instituição de ensino, é uma agravante. E as atenuantes, gente, também tivemos modificação. Elas estão lá no artigo 65 e a modificação maior que nós tivemos foi no inciso 1º, que trata da senilidade ou menoridade, que diz o seguinte, que se o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, que é o que já tinha, é uma atenuante, exceto, né, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Então, delitos praticados após essa Lei 15.160, que entrou em vigor em 3 de julho de 2025, tá? Se o crime for um crime envolvendo violência sexual contra a mulher, não se aplica essa atenuante da menoridade e senilidade. Bom, as demais atenuantes eu não vou ler aqui para vocês, eu só vou ressaltar para vocês que vocês têm que prestar muita atenção na confissão. Por quê? Porque teve uma mudança em 2 súmulas em razão de um tema novo que foi julgado, o tema 1194 do STJ. Então, o que nós tínhamos até 10 de setembro de 2025 quando veio esse tema? A súmula 545 dizia que somente quando a confissão fosse utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faria jus à atenuante da confissão. E a súmula 630 dizia o quê?
que se ele estava sendo acusado por tráfico, mas ele confessava a posse, né, ou um crime menor, não seria suficiente para ele receber essa atenuante. Ele teria que ter confessado o tráfico efetivamente. Com o tema 1194, isso mudou. O tema 1194, ele vem e diz o quê? Que a confissão, ela é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. E mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido o quê? A retratação, exceto nesse último caso, se a confissão ela ajudou para o deslinde dos fatos. E na segunda parte, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes, quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar excludente de tipicitude, ilicitude e culpabilidade. O que significa isso? Se ele confessar a posse e não o tráfico, por exemplo, como era anteriormente, ele também vai ter direito à aplicação da confissão, só que em proporção menor. Então, nesse caso, vai valer a confissão dele? Vai, mas vai ser aplicada uma proporção menor. Então, veio um novo teor das súmulas, tanto da 630 quanto da 545 ali. O que nós temos? Que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando o tráfico, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida. E a súmula 545 do STJ, que diz que a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, independente de ser utilizado na formação do convencimento do julgador. Bom, gente, concurso entre atenuantes e agravantes, tá? Quando tem mais de uma atenuante, mais de uma agravante, como é que você vai fazer na aplicação da pena? Artigo 67. Então, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena tem que se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Quais são elas? As que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. A jurisprudência ela fez uma ordem de preponderância. Então, primeiro, menoridade ou senilidade. Tá? Então, essa é a top. Sempre que tiver menoridade ou senilidade, essa vai preponderar. Depois, empatadas, a reincidência e a confissão espontânea. Depois, as atenuantes ou agravantes subjetivas. E, por último, as atenuantes ou agravantes objetivas. Pode compensar, gente? Pode. Quando? Quando elas estiverem no mesmo patamar. Por exemplo, a confissão e a reincidência estão no mesmo patamar, elas podem compensar. Uma atenuante subjetiva com uma agravante subjetiva, mesmo patamar, pode compensar. Se elas não estiverem no mesmo nível, tem que ser utilizada a preponderante. Opa. E importante, né, gente? Então, como a gente falou ali, a agravante da reincidência pode compensar com a confissão. Qual é a exceção? Se ele for multireincidente, aí você pode pesar mais a reincidência e deixar a confissão, então, não ser a compensada, não ser a preponderante. Bom, vamos para a terceira fase, então, a fase da pena definitiva. Aqui a gente vai valorar o quê? Majorantes e minorantes, causas de aumento e diminuição de pena. Aqui, gente, elas estão previstas na lei já com um aumento específico. Tem uma fração que diz o quanto você vai aumentar e o quanto vai diminuir. E essa fração, ela normalmente tem um intervalo que aí o juiz vai fixar de acordo com a situação do caso concreto. Ao contrário das circunstâncias judiciais, aqui, e também das atenuantes e agravantes, aqui o juiz pode ir além do máximo ou ir aquém do mínimo. Então, aqui, por já ter essa fração específica, o juiz pode ir acima do máximo ou abaixo do mínimo da pena combinada. E as majorantes e minorantes, elas se dividem em majorantes e minorantes genéricas ou específicas. As genéricas, elas estão lá na parte geral do Código Penal e se aplica para todos os crimes, por exemplo, a tentativa, o arrependimento posterior. Já as específicas, elas estão lá na parte especial do Código Penal ou na legislação extravagante. E aí elas só são aplicáveis para aqueles delitos específicos que elas estão previstas. Por exemplo, furto no repouso noturno, tráfico privilegiado, homicídio privilegiado, só para o delito que elas estão previstas. Se tiver mais de uma causa de aumento ou diminuição, gente, o que faz? Bom, também tem regra específica lá no artigo 68. O que diz?
que no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, o juiz pode se limitar a um só aumento ou só uma diminuição, optando pela que mais aumente ou a que mais diminua, tá? Então, o que nós temos aqui para a gente ficar gravado aqui, ó? Se eu tiver duas causas de aumento ou diminuição da parte geral, tá? Parte geral, eu tenho que obrigatoriamente aplicar as duas. Se eu tiver uma da parte geral e uma da parte especial, novamente eu obrigatoriamente tenho que aplicar as duas. Agora, se eu tiver duas causas de aumento ou diminuição da parte especial, ali no 68 eu posso aplicar uma só, a que mais aumente ou que mais diminua. Importante, posso, não é obrigatório. O juiz pode. E se houver, então, um concurso de causa de aumento ou um concurso de causa de diminuição? Por exemplo, eu tenho duas causas de aumento e eu tenho que aplicar as duas, ou duas causas de diminuição e eu tenho que aplicar as duas. Aplica uma sobre a outra, tá? A gente aumenta primeiro e depois aumenta sobre o resultado. Diminuição da mesma forma, diminui e depois, encontrado o resultado, diminui novamente. E concurso de causa de aumento com causa de diminuição? Primeiro eu aumento, depois eu diminuo. E as causas de aumento sobressalente, por exemplo? Eu posso utilizar a teoria da migração. Eu posso utilizar uma daquelas causas para efetivamente utilizar na terceira fase, mas se tiver, por exemplo, uma previsão daquela mesma circunstância como atenuante ou agravante, eu posso utilizar uma das causas, então, como atenuante ou agravante. Então, eu uso uma na terceira fase e aquela que eu não usei, a sobressalente, eu trago para outra fase da aplicação da pena. Bom, o que era importante a gente saber também a respeito da aplicação da pena? Quando é possível, então, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Porque aí, o que o juiz vai fazer? Ele fixou a quantidade de pena. E, com base naquela quantidade de pena, na reincidência e também nas circunstâncias judiciais, ele fixou o regime inicial de cumprimento. E aí, ele vai passar para ver se cabe a substituição pela PRD ou a concessão do sursis. Quando que vai caber PRD? Está lá no artigo 44 do Código Penal, gente. Se o crime for doloso e a pena não for superior a 4 anos, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça, e qualquer que seja a pena se o delito for culposo. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, mas aqui tem que prestar atenção que não é qualquer reincidência, é reincidência específica, está lá no 44, parágrafo 3º. Então, não pode ser reincidente no mesmo tipo penal. E o último requisito são que as circunstâncias lá do 59, elas indiquem, tá? Então, tem que ser circunstâncias que sejam positivas, que indiquem a possibilidade de substituição. Estando implementados os requisitos, qual é o próximo passo? Se a pena aplicada for igual ou inferior a 1 ano, o juiz vai substituir por uma multa ou uma PRD. Se for maior, aí é uma PRD e multa ou 2 PRDs. Importante ainda nesse ponto é falar da questão da violência doméstica, porque isso cai muito em prova. Nos crimes do âmbito da violência doméstica e familiar, embora a Lei da Maria da Penha ela fale só que não cabe prestação pecuniária e cesta básica, a jurisprudência consolidou e tem inclusive a súmula 588 do STJ, dizendo que não cabe substituição por PRD nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica. Então, se for violência doméstica, não cabe PRD. Mas vai poder caber o quê? A suspensão condicional da pena. E aí nós já vamos ver aqui o que é essa suspensão condicional da pena e quais os requisitos. A suspensão condicional da pena, ela ocorre quando o réu, né, ele tem que aceitar, ele aceita se submeter a um período de prova que ele vai ter que observar determinadas condições, tá? É um instituto de política criminal, o juiz, ele deve oferecer, se tiver os requisitos implementados, ele deve oferecer, mas o réu pode ou não aceitar. E quais são os requisitos, então? Eles estão lá no artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2, ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos, que é o período de prova, se o condenado não for reincidente em crime doloso, a culpabilidade, ali as circunstâncias 59 autorizarem, e, por fim, gente, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que é o quê? A substituição pela PRD. Por isso que o juiz sempre passa primeiro pela PRD.
Se não couber a PRD, aí ele vai analisar a concessão do sursis. Então, por quê? Porque o sursis só cabe se não couber a PRD. A condenação anterior à pena de multa não impede o sursis, gente. Então, são esses os 3 requisitos no sursis comum e no especial. Nós temos também o sursis etário ou humanitário. Quando? Quando a pena privativa de liberdade ela não for superior a 4 anos, mas aí o período de prova é maior, é de 4 a 6. E é nos casos que o condenado ele é maior de 70 anos, que aí é o sursis etário, ou ele tiver uma doença grave, sursis humanitário. Então, gente, vejam, nós temos a aplicação da pena, esses elementos que são muito importantes, que a gente vai ter que validar sempre que a gente for fazer uma sentença criminal, o juiz tem que passar obrigatoriamente na aplicação da pena por esses 4 elementos que a gente viu aqui hoje. Conseguimos ter uma análise bem abrangente da aplicação de pena, uma revisão, né, dos pontos principais. Claro, não foi uma aula aprofundada, foi uma revisão, mas conseguimos então passar pela fixação de regime inicial, a dosimetria e a possibilidade de cabimento ou não da PRD e do sursis. Nesse vídeo, analisamos a aplicação da pena sob a ótica correta para provas da magistratura, com atenção especial à lógica do sistema trifásico e à fundamentação exigida. Esse é o padrão de estudo adotado em nossos cursos para magistratura. Análise técnica, método de correção e condução por professores que são magistrados. Se você busca uma preparação consistente, com aulas aprofundadas, materiais estruturados e simulados alinhados ao nível da carreira, o acesso ao evento gratuito da Trilha da Magistratura está no link da descrição. E para dar continuidade ao estudo, recomendo o próximo vídeo que aparece agora na tela, sobre concurso de crimes, tema diretamente conectado à dosimetria da pena. Nos vemos no próximo conteúdo.